Pessoal, como vocês veem pelo título de hoje, nós hoje vamos falar sobre uma questão bem mais profunda do que simplesmente performance no póquer, mindset, objetivos, estratégias, que são muito válidas, estas questões que nós temos vindo a falar, porém, há níveis mais profundos que contribuem grandemente para o nosso desempenho nas mesas e para o nosso sentimento de urgência, de seriedade, de missão com a nossa carreira. E essa questão mais profunda é esta que vocês estão a ver aqui. What's your why? Qual é o teu porquê? E nesse sentido, pessoal, eu pergunto-vos, qual é o vosso porquê? Qual é o teu porquê? Porquê é que tu jogas póquer? O que é que tu queres obter com este jogo? Porque se formos a pensar bem, o jogo é um meio para atingir um fim. Porque, da minha percepção, ninguém sonha com uma vida de 16 horas à frente do computador por dia, em swings macabras, com stress constante, com uma variância de vida, de profissão tão grande. Nós, por outro lado, nós aceitamos essa parte do acordo porque nós sabemos que o póquer é um bom veículo para nos levar até algum lado. Eu, pessoalmente, quando comecei a jogar póquer, eu olhava para o jogo como um meio para eu me tornar livre, para eu não ter que ter um patrão, para eu gerenciar os meus horários. E era um meio que era um veículo, mas era um veículo que eu também curtia. Portanto, uma atividade que eu tirava algum prazer. E então o que eu vos pergunto é, qual é o vosso porquê? Porquê é que jogam póquer? Digam-me aí no chat. Porque esta razão, o nosso porquê, o nosso propósito, é o que alimenta o trabalho diário. É o que nos dá a resiliência para enfrentar os altos e baixos do jogo. É o que nos dá a força para seguir quando nada corre certo. E é o que também nos dá a clareza e o discernimento para continuar a trabalhar bem quando tudo dá certo. Pois quando não há essa visão clara do nosso porquê, nós deslumbramos-nos com as oscilações do curto prazo. Ou desmoralizamos quando as coisas não estão correndo como gostaríamos, ou caímos na armadilha de relaxar quando as coisas estão indo bem. Então digam-me aí no chat, pessoal, qual é o vosso porquê? Qual é o vosso propósito? Vou tirar os óculos agora para falar mais seriamente. What's your why? Porquê que jogas póquer? Qual é o objetivo final? Quando vocês vão analisar, eu pessoalmente gosto muito de biografias. Alberto, bom dia. Gosto muito de ler biografias ou ver documentários sobre atletas e pessoal que é extraordinário na sua área. E um ponto comum entre eles todos é que eles têm uma razão muito maior para o que eles estão a fazer. Não é jogar póquer só para ganhar dinheiro. Porque isso é pobre. Ok, é para ganhar dinheiro, ok, tens aqui 20 mil euros. Pronto, cala-te, fica quieto. Não é. E o dinheiro em si, tanto no póquer como em outras atividades, é um veículo. Ok, Liel. É um bom porquê para começar, mas isto ainda há outras camadas aqui a aprofundar que já vamos ver. Qual é o teu objetivo final? Ok, Nando. Então o seu propósito de vida é jogar póquer ou é usar o póquer como uma ferramenta para algo
mais profundo. Ok, eu uso o póquer como uma ferramenta de evolução espiritual. Ok, então é a ferramenta para quem, Nando? Para mim, o póquer era uma ferramenta para a minha liberdade de tempo, liberdade financeira. É uma ferramenta para a obtenção de novas experiências, para assegurar o meu futuro, para luxos, para segurança, para satisfação pessoal, também evolução. Como o Kumbaya falou, eu usava, sobretudo nos últimos nos últimos anos da minha carreira, eu usava o póquer como desenvolvimento pessoal, porque o póquer já não me dava tesão. Então eu olhei para o póquer como, ok, isto é um veículo que eu vou usar para eu me conhecer melhor enquanto pessoa e enquanto performer, para desenvolver a minha capacidade de inteligência emocional, para desenvolver o meu mindset. Ui, deixa apagar então, Nano. Não, obrigado, Nano, eu agradeço. Será que está melhor assim? Mateus, vai para o YouTube, sim senhor. Ficou melhor, fogo, obrigado pessoal. Ok, mas porquê que eu vos pergunto isto do vosso propósito? Quando vocês têm um propósito muito forte, vocês conseguem aguentar qualquer situação que acontece no dia a dia. E se vocês forem a ver atletas de topo como um Cristiano Ronaldo, um Michael Jordan, um Tiger Woods, eles têm propósitos muito maiores do que simplesmente ganhar este título, ou se tornar milionário, ou ser reconhecido. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, se o objetivo dele fosse ser o melhor do mundo só, ele ganhava uma vez a bola de ouro e estava feito. Se fosse ser campeão da Champions, como acontece com muitos jogadores, ganham a bola de ouro um ano, 2 anos no máximo e depois desaparecem. E porque o Ronaldo e o Messi até conseguiram manter esta carreira tão longeva? Porque eles têm propósitos muito maiores do que estes títulos. E no póquer, quando nós trazemos esses mesmos princípios para o jogo, quando nós aliamos o jogo ao nosso propósito de vida, ao propósito familiar, à segurança que podemos providenciar, aos luxos, aos caprichos e etc., nós conseguimos ir buscar uma força extra quando nós precisamos dela. Enquanto que, quando não há uma visão, quando não há uma missão com o póquer, é isso, nós relaxamos facilmente ou perdemos a motivação também nos momentos mais complicados, perdemos a constância, a disciplina. E eu quero-vos trazer esta questão para vos lembrar que vocês têm uma oportunidade extraordinária nas mãos, que é jogar póquer agora. Um jogo que é tão meritocrático. Um jogo que pode literalmente mudar a vossa vida e a vida dos vossos. E então é preciso que tragam urgência para esta porra. Que não dei o jogo como garantido. Que sim, está aqui para sempre. Eu olho para a minha carreira e vejo que houve anos que eu simplesmente só fui deixando as coisas irem. E se tivesse levado as coisas com outra urgência, com outra importância, os resultados teriam sido diferentes. E que isso não é bom nem mau, mas não podemos dar as coisas por garantido. E então eu quero que reforcem esta clareza e que tragam esta visão nítida para o vosso dia a dia. Eu jogo póquer por causa disto. Eu não jogo póquer porque sonhei em clicar em botões 16 horas por dia, ficar sentado à frente do computador o dia inteiro. Não, isso é um meio. Qual é o fim? E ainda dá para ir mais a fundo. Que é, porque é que esse objetivo é importante para ti?
Porquê que queres a segurança financeira? Porquê que queres a liberdade? Eu quero a liberdade para poder ter tempo para estar com os meus. Eu quero a liberdade para ter facilidade em viajar para qualquer local. Eu quero a liberdade para ter outras experiências. Para não ter ninguém a mandar em mim. Para não ter a pressão financeira no dia a dia. Para comprar uma casa de campo. Para ajudar os meus pais. Para ajudar os familiares. Para comprar um carro para a mulher. Não interessa a razão. Não existe razão certa ou não. Existe a vossa razão. E quando vocês usam isso a vosso favor, ligam a vossa missão no póquer com os vossos valores e com o que é importante para vocês, vocês transcendem o que era o normal antigamente. E eu vejo essa como uma característica que o pessoal que está no topo do póquer, eles têm isso muito claro. Porque senão, vocês veem a diferença, quem é que tem estes objetivos e esta missão clara para os que não têm. Os jogadores que não têm uma missão clara, um propósito muito grande, eles até podem ter bons resultados, mas eles aparecem num trimestre ou aparecem durante um ano, têm bons resultados e depois desaparecem. Enquanto que os jogadores que têm propósitos maiores, eles aparecem, têm bons resultados e continuam a ter resultados de forma sistemática por muitos anos. Mantêm-se no topo por vários anos. É porque o objetivo final não é ganhar 100k, não é ter 200k na conta, não, é superior a isso. É deixar a sua marca, é deixar a família orgulhosa, é provar os outros errados. Há pessoas que vão buscar também esse fogo à vingança. Vingança no sentido de querer provar que os outros estavam errados ou que os outros desacreditaram e eles é que estavam enganados. Exatamente. Se o propósito não for gigante, a gente larga da mão. Pois é, ou larga da mão quando as coisas correm muito bem, ou larga da mão quando as coisas correm muito mal. Por isso, tragam este propósito e, idealmente, coloquem o vosso propósito à vossa frente. Fotografias, uma frase, uma palavra até. Top, o meu propósito é deixar um legado, ser referência, além de um dos melhores tecnicamente, com certeza. Deixar um legado, esses são propósitos muito fortes. É por isso que você está sempre no grind, Nando. Mesmo que as coisas estejam a correr bem ou estejam a correr mal, você está na luta todos os dias e parece que tem energia infinita. Quem vê de fora parece que quem está na sua missão tem energia infinita. Mas tem energia infinita porque está ligado a uma fonte energética muito superior do que só aquela de vir para aqui, o meu trabalho dia a dia e tal. Legado. Boa palavra então, legado. É a vossa âncora. Então, quem não pensou bem nisto, e é natural, nem toda a gente tem que ter uma clareza grande sobre isto, nem sempre temos estas questões na ponta da língua, mas dediquem algum tempo para refletir sobre, ok, qual é o meu porquê? É como estar ligado à tomada. Exatamente, vocês vão buscar energia onde não, pá, onde nem imaginam. Vocês vão buscar força, resiliência, capacidade de sofrimento onde vocês nem imaginam. E ao mesmo tempo vocês entram em modo de missão. E não estou aqui a brincar como se calhar muitos jogadores estão. E quando estou a estudar, não estou a estudar porque é teoricamente certo. Não, eu estou a estudar porque a melhoria técnica é um ponto muito importante na minha missão. Porque a minha melhoria técnica, o meu conhecimento me vai levar lá de forma mais rápida. Quando eu estou a jogar, eu estou a executar dentro da minha missão. É super importante esta sessão, não é mais uma ação, é a sessão. Porque é o dia de hoje. Ok. Sem clareza não há consistência no grind. Agora, a pergunta que eu vos faço. Tu estás a fazer o que precisas de fazer para chegar a essa visão final, para torná-la real?
Esta aqui é uma excelente pergunta para se fazer no espelho. Ok? E estás a fazer, ou estás a parar de fazer os maus hábitos e o que precisas de parar de fazer também é bastante importante. Portanto, temos o lado que é das ações e temos o lado das inações, do que é o que é importante evitar. Se eu quero ter bastante sucesso financeiro no póquer, por isto ou por aquilo, então eu sei que tenho que eliminar todo o tipo de distrações no grind. Eu sei que tenho que ser bastante consistente no estudo, que tenho que cumprir com a grade, que tenho, enfim, treinar, tenho que comer bem, tenho que parar de fumar, por exemplo. Ok. Então, questionem sobre isso. Estão a ser coerentes com o que vocês precisam de fazer. Portanto, estás a agir em conformidade com os teus objetivos. É que se não estás a agir em conformidade, tu estás no automático, estás a adiar, ou estás a agir como se tivesses tempo infinito. Digam-me sinceramente, vocês acham ou vocês agem como se o poker estivesse aqui para sempre? Eu pessoalmente agi como se o poker tipo, não fosse uma oportunidade infinita. Que pá, jogava heads up, já estava na altura dos heads up. Existe um modelo que é o. Opa, como é que se diz? Que é ali um modelo onde se controlam os lobbies. Forma-se cartéis. Ou seja, formamos um cartel dos high stakes e todos os lobbies de high stakes ficava só para mim e para o pessoal do cartel. E então isso ficava, depois de construir o cartel, isso que eu faço porque nós controlávamos a afluência dos recreativos. E eu acomodei-me, ganhava bem, não me chateava muito. E estava a jogar, tipo, deixava as coisas andar. Até levar um apertão da vida. Ok, Nando? E às vezes o trabalho também passa por permitir o espaço para descansar e recuperar. Mas daqui o que eu gostava de dar ênfase a este ponto é não agir como se tivéssemos tempo infinito. Eu fiz 35 anos esta semana e foda-se, parece que há dias eu fiz 30. Pai, na minha cabeça eu ainda tenho 25. Ok. Esta visão, pessoal, e este propósito também altera a tua identidade. Porque quando nós estamos interligados fortemente com esse nosso porquê final, nós transformamos a nossa identidade, a nossa personalidade. Por sua vez, muda as nossas ações, comportamentos, pensamentos e estes mudam os resultados. O que acha do perfeccionismo no mundo do póquer? O perfeccionismo é um equivalente a um desleixo, só que é no oposto, no extremo oposto. Então não vale a pena procurarmos fazer as coisas de forma perfeita, sobretudo num jogo que é de informação incompleta. Não, temos que fazer as coisas bem o suficiente e ir aprendendo com a experiência. É uma autocobrança eterna num jogo que ninguém consegue jogar perfeitamente. E mesmo jogando você pode perder exatamente. Tipo, não caiam na armadilha do perfeccionismo. Caiam, sim, é no processo do aperfeiçoamento, que é muito diferente do perfeccionismo. É constante aperfeiçoamento. E, ao invés de se preocuparem tanto com o perfeccionismo, preocupem-se mais em aprender com os erros. Que muitas vezes é esquecido essa parte do trabalho. Porque quanto maior é o erro, maior é o insight inerente a esse erro. Cabe a nós processarmos o que aconteceu e retirarmos essa
essa matéria, retirarmos o suco do erro. Então tenham atenção, eu sei que há players que têm esta tendência para ser perfeccionistas, mas isso é um bloqueio. Não, tem que estar bom 70-80%, 70-80% do processo é suficiente para seguir. Imaginem, às vezes tenho jogadores com quem trabalho que eles têm o conhecimento de um spot tipo a 8 de 10 e depois ficam ali a batalhar demasiadas horas para subir o conhecimento para 9 de 10 ou 9,5 de 10. E as horas suficientes para subir de um 8 para um 9,5 não justificam toda aquela dedicação. Essas horas podiam ser dedicadas a um outro spot que se calhar está em 3 de 10. Mas pronto, isto é só um exemplo genérico. Há casos que se calhar compensa e depende do timing da fase da carreira de cada jogador. Mas às vezes, tipo, está bom o suficiente, siga, next. Identidade, isso foi nítido para mim, mano. Não só eu entendi, como também aprendi as ramificações dessa minha identidade. Me conhecendo de verdade. Sim, senhor. E não há mudança verdadeira se não existir mudança na identidade. Porque mais importante do que é o que eu digo, ou do que eu digo que são os meus sonhos, ou quero fazer, ou vou fazer, é a minha identidade. Porque o ser humano está programado para agir em coerência com a identidade. Se a minha identidade é de que eu faço as coisas de uma forma tipo, mais ou menos ou medíocre, ou que eu faço o suficiente para dar certo, ou que eu nunca dou o meu melhor porque eu tenho medo do meu melhor não ser suficiente, então por mais que eu queira dar um gás ou que eu queira passar um nível de seriedade e profissionalismo do jogo, isso não adianta de nada, porque a minha identidade está enraizada naquela coisa de que eu não vou dar tudo, porque se eu der tudo e não for bem sucedido, isso vai colocar em causa muitas crenças que eu tinha sobre mim. Então existem pessoas que preferem sempre não dar tudo para manter viva aquela crença de que eu sei que se eu desse tudo eu sei que chegava lá, mas depois não têm a coragem de dar tudo porque se dão tudo e não chegam lá vai haver um conflito interno. É por isso, lá está isso, é por isso que é muito importante trabalhar na identidade. E a identidade vem desta clareza, de saber quais é que são os meus valores, quais é que são as minhas metas, qual é a minha missão de vida. Depois avaliar também os meus comportamentos, as minhas crenças. Isto já ir a um trabalho mais pessoal e profundo, mas depois tem estas ramificações em muitas áreas da nossa vida, mas também olhar ao, ao nosso desenvolvimento enquanto seres, à altura da nossa adolescência, quando éramos crianças, o que é que ouvíamos muito. Eu pessoalmente ouvia os professores diziam muito, o Renato tem bastante capacidades, mas ele não se esforça. Eu ouvi muito isto na minha vida. E se eu não tenho cuidado, essa cassete está sempre ali a ser reproduzida na minha mente. E é quase já uma ordem, que é, ok, tu consegues fazer, mas tu não te esforças. Porque alguém teve-me a dizer isto muitas vezes quando eu era adolescente. Isso era o que os professores mais diziam aos meus pais. Mas eu cheguei a um ponto da minha vida que tomei noção dessa narrativa que me tentaram impingir e eu disse, não. Eu sou o gajo, eu sou o cara que dou tudo no que faço. Depois no final, se conseguir chegar lá, se não conseguir, fazemos contas na altura. Mas no que toca à minha dedicação diária, pá, vou dar tudo. Isso é a minha identidade. Mas até há uns anos atrás eu estava no meu piloto automático. Até o Renato podia chegar longe, mas ele não se esforça. Era o que me diziam. E nós, no fundo, somos vítimas nesse processo. Porque quando nós somos adultos, já temos o discernimento de perceber
se é ou se não é, se faz sentido ou não. Mas quando nós somos crianças ou somos adolescentes, nós olhamos para aquelas figuras paternais ou figuras de autoridade como quase super pessoas, super humanos. E nós não conseguimos colocar em causa estas coisas que nós ouvimos. Então, quando somos adultos, temos que também ter este processo, idealmente, é esta introspeção de perceber e identificar muitas das crenças que nos foram plantadas sem a nossa permissão. E essas crenças depois manifestam-se em tudo na nossa vida. No trabalho, na vida pessoal, na vida profissional. Eu estou na caminhada há 4 anos. Este é o meu último ano de tentativa. Meu filho nasce em agosto, tentando fazer tudo certo, mesmo com todo o meu deixando que mexo com o tigrinho. Estou no desafio 10k da Reg Life, cheguei aos 4k, estagnei 2 meses. Ok, mas tenho um plano até ao fim do ano. William, você tem mentores diretos? Tem alguém que está a acompanhar você, tipo one-on-one? Se há coisa que me fodeu muito na vida foi ouvir muito que eu era muito inteligente e conseguia fazer tudo facilmente. Isto também é verdade, Leal. Pois nunca investi muito no esforço do que queria. Esta crença de ser muito inteligente e conseguir fazer as coisas facilmente ajuda-nos por um lado, porque nós começamos a acreditar também isso, tipo, ok, eu sou inteligente porque os meus pais, os meus professores estão a reforçar que eu sou inteligente, porém, o reverso dessa crença é que eu não me vou colocar em situações que me façam ser burro, ou que me façam parecer burro, porque isso vai contra a minha identidade, que é ser inteligente. Então, as pessoas que têm este reforço positivo de serem inteligentes, depois quando viram adultas ou mesmo adolescentes, elas evitam fazer coisas que façam-lhes sentir burras. Porque vai contra a tal identidade. Mas, curiosamente, quando nós estamos a aprender algo novo, quando saímos da nossa zona de conforto, quando vamos para uma área totalmente diferente, nós vamos começar como burros. E está tudo certo. Porque somos inexperientes. Só ter uma grade mesmo. É isso. William, mas o que eu aconselho no seu caso é ter mentores consigo. Ou se não for mentores, colegas, jogadores que estão na mesma pegada que você, que estão a levar as coisas de forma bastante séria e evitar jogadores e pessoas que estão demasiado relaxadas nesta missão do póquer. Levar porrada no póquer ajudou muito. Agora esforço muito para aprender. Isso. Ok. Então, tomem uma decisão definitiva de que, ok, são estes os meus objetivos, é esta a minha missão e vou fazer tudo o que está ao meu alcance para atingir. E é assim que nós vamos levar a nossa carreira de póquer. E esta decisão na prática para hoje, pessoal, quando nós estamos alinhados com a nossa missão, com os nossos objetivos mais profundos, nós jogamos quase a 100%. Não há cá brincadeiras, não há exceções de vou olhar o telefone, deixa-me só responder no WhatsApp, deixa-me responder no Discord, ou ver o que é que está a passar no Discord. Não. Vocês têm que levar o póquer como se isto fosse uma obrigação de estar a 100% focado, como se tivesse um patrão que vos paga 10 mil dólares por mês para jogar 100% focado, para estudar 100% focado. Não é só o jogo, não é só no grind. Portanto, foco, presença. Que é presença? É eu estar alinhado mente, corpo e espírito no jogo. Eu não estou aqui que nem um macaco só a clicar botões no automático. Eu estou aqui presente a viver o agora, o hoje só. Não é na minha mente naquela narrativa de tal, já não ganha há não sei quanto tempo. Tal, se isto continuar assim, como é que vai ser? Não, isso é tudo treta. Isso é tudo bullshit. Vocês têm que perceber que o vosso poder está no agora, no hoje, no que vocês fazem a cada dia. Até porque o baralho não tem memória.
E o póquer é uma atividade extremamente meritocrática. Quem jogar bem, quem tiver um bom plano e cumprir com esse plano, será bem sucedido. É como se fosse uma lei da física. E é uma lei da física. Mas temos que dar tempo suficiente para que as coisas se desenvolvam, para que as coisas amadureçam. É como se eu fosse semear hoje árvores de fruto e estivesse à espera de ao final de 2 semanas ou ao final de um mês já estar a colher frutos. Não. Leva meses, leva anos. Mas eu semeio, eu rego, eu tomo conta de todo o ambiente de envolvência porque eu confio que este plano vai me dar frutos lá no fim. Bom dia, Farredão. E por fim, profissionalismo, pessoal. Não podem brincar nisto. Para o póquer, tipo, se o póquer é a vossa carreira, ou se vocês é a vossa profissão, ou se vocês querem que o póquer seja a vossa profissão, vocês têm que agir como tal. Têm que agir com este nível de seriedade. E vocês vão ser uns extraterrestres no mundo do póquer, porque o que não falta no jogo são amadores que vivem do jogo, que se consideram profissionais. Eu joguei para o Samba por um período de 18 meses. Desde o ano passado estou sozinho, estudo muito dentro do possível, mas não tenho mentor ou alguém que me ajude no momento. Porém, como disse, não posso me dar ao luxo de firmar um contrato ou pagar mentoria agora. William, ansiedade. Ansiedade é canalizar essa energia para o trabalho. Está ansioso, está nervoso, trabalho mais, estudo mais. Porque a ansiedade é literalmente excesso de energia no corpo. Ou treino, ou caminho, mas faça alguma coisa com a ansiedade em vez de se deixar corroer por ela. A ansiedade faz parte da vida do ser humano, sobretudo nos dias atuais, mas ela pode ser uma razão muito boa para trabalhar mais, para trabalhar melhor. E no fundo canalizar a ansiedade para algo positivo. Se nós não o fizermos, ela fica a ruminar na nossa mente quase para se canalizar sozinha. E já agora, sobre mentores, pessoal, eu falo nisto várias vezes. Eu acho que tipo, ter um mentor certo deve ser o fator número 1 de sucesso no póquer e em qualquer outra área. O mentor ou as pessoas à nossa volta é o fator número 1. E se estivermos a fazer as coisas sozinho, estamos a fazer esta jornada no modo difícil, no modo hardcore. É muito complicado conseguir chegar longe sozinho, ou vai levar muito mais tempo, vai exigir muito mais trabalho. Então, vocês deviam, a meu ver, ou é uma sugestão, pensar sobre como é que está o vosso network e como é que vocês podem usar esse network para alavancar a vossa carreira. Ao mesmo tempo que vocês alavancam a carreira das pessoas que estão convosco. Porque vocês também têm um conjunto de skills que trazem para cima da mesa que são únicos, que são vossos. Então, pagar ou de alguma forma conseguir ter esse contacto com os jogadores mais experientes, jogadores ou profissionais que tragam novos insights, tragam novas estratégias para a nossa carreira é fundamental. Uma forma de o fazer é também, por exemplo, com o trabalho na Elite Performance. Nós temos uma turma de mentoria que começa amanhã, de 12 semanas, que em 12 semanas vocês vão aprender coisas que se calhar levavam 5 anos para aprender, literalmente. Porque são 12 semanas condensadas com informação que eu desenvolvi e aprendi em quase 20 anos de carreira e em 6 anos enquanto mentor a trabalhar com as mentes, algumas das mentes mais brilhantes no mundo do póquer, literalmente. Trabalhando com jogadores que ganham milhões. E todo esse conhecimento agora foi condensado numa mentoria de 12 semanas. Vê o poder que existe neste tipo de investimento. Agora tu podes escolher pagar, neste caso é uma mentoria que está dada,
Ou seja, pagar um capa para aprender em 12 semanas o que se calhar levavas 5 anos ou mais para aprender, ou preferes poupar um capa e investir 5 anos da tua vida para aprender aquilo tudo? Estás a perceber? Ou seja, é uma escolha. Tudo é uma escolha. Ok. Já agora, se quiserem saber sobre a mentoria, mais informações, começa amanhã. Tem a duração de 12 semanas, mentoria de performance e mindset. E temos encontros semanais. E é só me mandar mensagem no Discord. Já agora, quem não faz parte do nosso Discord, pode entrar aí. Temos lá muito conteúdo. É a maior comunidade de mindset e performance do mundo. Hudson Rocha. É comunidade, mas se calhar posso mudar o comando depois para Discord. E é uma maneira de vocês multiplicarem o vosso ritmo de evolução. É juntar-se ao grupo de série de pessoas. Eu próprio, em janeiro, paguei uma mentoria de $7.500. Porquê? Porque eu quero aprender com pessoas que já estão 5 vezes à minha frente. Passaram pelo que eu estou a passar. Porque senão eu ando aqui às cabeçadas a tentar perceber, é para aqui ou é para ali. Não é sobre o que tu sabes, é sobre quem tu conheces. E isso não é só para o póquer, é para tudo. Porque nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Quer queiramos, quer não. Ok, pessoal. Comentários. Perguntas. Digam-me aí. Antes de passarmos à nossa... Estamos juntos, rata. Antes de passarmos à nossa meditação. Outro trabalho também muito importante. Hoje estamos a falar de identidade. Hudson, eu vou-vos dizer o valor aqui, já nesta live. O valor são $1.000 para 12 semanas de trabalho. Está dado. Está dado, literalmente. A mentoria one-on-one comigo são 5K. Esta é uma mentoria de grupo, 12 semanas para mudar a vossa carreira. E pronto, temos que ver se vocês se qualificam para o grupo, porque lá está, seguindo o tal princípio de que o grupo molda-nos e tem um impacto importante no nosso desenvolvimento, o grupo da mentoria deve ser um grupo alinhado. Não é uns a remar para um lado e outros a remar para o outro. Que mais? A meditação. Nós fazemos no final desta live, deste warm-up, fazemos sempre uma meditação e visualização, e esse é um trabalho que também está muito alinhado com a reprogramação da nossa identidade. Porque nós estamos ao nível mais superficial, a nossa mente racional, a que pensa, a que diz que vai fazer e quer isto e quer aquilo, mas depois temos a mente inconsciente ou subconsciente, que é o que está no comando, é a mente que mesmo, essa sim, é a que nos lidera. E ao nível mais profundo ainda temos o nosso coração, que esse sim é o grande boss. Esse sim é o grande boss. Mas a meditação é um trabalho que vai diretamente ao nosso subconsciente e faz ali os ajustes necessários na nossa identidade para que a identidade por si depois tome conta das nossas ações, comportamentos e pensamentos. Vamos ver aqui. Já deixar pronto a nossa música de meditação. Também temos um canal de YouTube, pessoal, para quem não conhece, que é o canal, podem procurar Elite Performance GG. No YouTube temos lá várias aulas, masterclasses, temos lá aulas gratuitas no YouTube que podiam ser facilmente cobradas. Algumas destas aulas são melhores do conteúdos pagos que andam por aí. E eu não tenho problemas nenhuns em revelar as estratégias, porque o complicado, pessoal, o que é difícil não é ter acesso à informação. O que é difícil
E o que é o desafio é a implementação. A informação é barata. A informação é banal, sobretudo hoje em dia, que o que mais existe é informação. Agora, a implementação é que é já preciso um know-how, conhecimento técnico, conhecimento de causa. Isso é que é o mais complicado. Eu trabalho com jogadores que são dos melhores jogadores que andam aí no mundo do póquer, e eles têm os seus alunos, e há casos de jogadores que ganham milhões, que revelam tudo, literalmente tudo, em termos técnicos para os seus alunos, por meses, centenas de horas de conteúdo, e esses alunos, mesmo assim, são capazes de ficar anos sem ganhar dinheiro. Porquê que isto acontece? Se o conhecimento está todo ali ao dispor deles. Isto é o que mais acontece no mundo do póquer. Quantos jogadores aqui na nossa live, fora da nossa live, que fazem parte de equipas muito competentes, que têm instrutores bastante bons, instrutores que estão a ganhar sistematicamente, e ainda assim o jogador está preso no make-up por meses ou anos. Porquê que isso acontece? Porque não é um problema de informação, não é um problema de falta de conhecimento técnico. É um problema de mindset, mind over matter. É um problema de execução. E enquanto os bloqueios de execução não forem resolvidos, não interessa, pode ver o Papa, pode ver quem vier, o jogador não vai ganhar dinheiro, ou vai ganhar muito abaixo do que poderia. Isto acontece muito no mundo do póquer. Ok. Quem é que aqui quer fazer a meditação? Meditação de preparação para o grind. Opa, calma. Já agora, tenho aqui uma novidade enquanto para o pessoal. Se calhar alguns de vocês viram no mundo do Instagram que eu estava aqui num projeto que finalmente terminou. Cá está ele, Ford GT. Hã? Um Lego, bacana. Construí isto para pôr aqui no office. Isto levou-me umas 20 horas. Ok, Piterão, mas a meditação é o oposto da ansiedade. Mas está tudo certo. Mas está aqui, projeto terminado. Um grindzinho, mas o importante é que chegamos ao fim. E muito bonito. Top, yeah, Ford GT, grande máquina. E tem aqui a lever às rodas, não sei se vocês estão a ver. Bam, bam. Tem o motor atrás que também funciona. Vai ficar aqui à disposição. E já estou a pensar no próximo. Ok, pessoal. Para a meditação. Se calhar alguns que estão aqui ainda não fizeram, mas é habitual nas nossas lives de warm-up fazer uma meditação no final. É uma meditação de performance. E para quem nunca fez a meditação comigo, ou quem nunca meditou na vida, passar aqui só umas dicas básicas. Existem pessoas que dizem: a meditação não é para mim, não sei meditar, ou a minha mente não para de pensar, não consigo meditar. Não há ninguém que não consiga meditar, ponto número 1. Depois, nós podemos meditar mesmo que a mente esteja bastante acelerada. Número 2. E número 3. A meditação é um estado de observação. Observação do que é a cada momento. Ou seja, se a minha mente está bastante agitada, então a minha meditação vai ser eu a observar a agitação da mente. Se a mente depois se acalmar, top. Ainda bem. Foi algo positivo. Se a mente não se acalmar, top na mesma. Não interessa.
Porque a meditação, lá está, é o ato de observar. E o que vai acontecer na prática, pessoal, é que vocês vão estar a fazer a meditação, vocês vão me estar a ouvir, eu vou estar a guiar a meditação, vocês só têm que fechar os olhos e permitir-se levar. E vocês vão estar a ouvir o que eu estou a dizer, e vou estar a dizer para respirar fundo, e para relaxar, e para sentir o corpo, etc, etc, etc. E isto é algo que todos vocês aqui conseguem fazer. Mas o que vai acontecer na prática é que a vossa mente vai me estar a escutar, e ela vai fazer o que eu tiver a dizer, e depois, quando vocês derem por si, ou por vocês, a mente já vai estar dispersa, já vai estar a pensar em alguma coisa, vai estar a pensar na sessão, vai estar a pensar em alguma situação pessoal, familiar, etc. Não interessa. A mente já vai estar a devagar. Não há problema nenhum nisso, pessoal. O que vocês vão fazer é, quando se aperceberem que a vossa mente já está a viajar, vocês agarram nela e trazem de volta para a meditação. Ok, vai, ouve o Renato. Eu estou a ler, blá 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 blá. Depois a mente começa a viajar outra vez. Vocês trazem-na de volta. Ela viaja, trazem de volta. Não interessa quantas vezes tiverem que fazer isto. Isto são reps. Trazê-la de volta. Porque este exercício da meditação é o mesmo que vocês fazem durante o grind. Que é, estão a jogar, a mente começa a devagar, vocês têm que trazê-la de volta. Não, foco aqui no jogo. Depois ela começa a devagar ou vai se distrair com alguma coisa no computador. Vocês, quando se apercebem disso, não, de volta para o grind. Então, vocês estão a treinar aqui a mesma musculatura que tanto tem muita relevância na meditação como tem na vossa sessão de póquer. Beleza? Ok, vamos fazer aqui uma meditação de 10, 12 minutos. Meditação de performance. A nossa sessão de hoje foi mais direcionada para identidade, propósito e objetivos. Pensem sobre isto, o que nós falamos anteriormente. Se precisarem de rever a live, revejam, vai estar aqui na Twitch, e eu depois também vou dar upload no YouTube. Uma vez mais, temos muitas aulas no YouTube. Quem quer fazer o trabalho de Mindset e Performance não tem desculpa. Mesmo que não possa pagar as nossas mentorias, já tem ali várias aulas para serem estudadas, mas principalmente aplicadas. Ok, vamos lá. Digam-me como é que está aí o som da meditação com a minha voz. Devo baixar o áudio do YouTube ou está tranquilo? Chamei para aqui. Flow State Music. Isto é bom som para meditar. É para mandar bala, pessoal? Estão prontos? Está tranquilo. Ok. Ok, então vamos lá. Podem começar por se sentar de uma forma relaxada na vossa cadeira. Encostem-se bem. Fechem os olhos e comecem por aprofundar a vossa respiração. Inspirações mais profundas e expirações mais lentas. E a cada inspiração, o teu corpo fica mais relaxado. Foquem-se em fazer uma inspiração lenta e longa.
A cada respiração que fazem, o vosso corpo está mais leve, mais presente, mais tranquilo. E aproveite este estado de maior presença para te observares. Observa-te. Como é que te sentes? E não há certo nem há errado. Não há julgamento. Não há condenação. Há simplesmente observação. Observa como é que está o teu corpo. Vê se existe alguma parte do corpo que esteja mais tensa. E se identificares uma parte do corpo mais tensa, repete internamente: relaxa. Enquanto continuas a fazer respirações profundas, observa as sensações das tuas pernas, dos pés. Sente o que é que se passa nessa zona do corpo. Sente o abdômen, zona da barriga. Enquanto respiras fundo e relaxas cada vez mais. Zona do peito. Relaxa. Ombros. Braços. Mãos. Sente a energia a fluir nas tuas mãos. Pode ser uma sensação de quente, de frio, formigueira até. Sente-se o pescoço. Relaxa o pescoço. É uma zona que acumula muita tensão. Face. O maxilar. Relaxa o maxilar. Relaxa a testa. Couro cabeludo. Também sente essa zona. Enquanto fazes respirações profundas, lentas, calmas. E agora observa como num tudo tu estás bem mais relaxado. Se a tua mente divagar, não tem problema nenhum. Traz-lhe de volta para esta meditação. E agora vais visualizar, vais ver na tua mente um local que tu curtes muito e que te traz uma sensação de paz, tranquilidade, alívio, alegria. Pode ser uma praia, um jardim, um bosque, não interessa. Traz em um local uma paisagem que te deixe nesse estado.
relaxamento profundo e vê-te a caminhar nesse local, como se estivesses a ver alguém na terceira pessoa. Estás a caminhar super leve, tranquilo, satisfeito, realizado. E à medida que estás a caminhar, tu vês algo ao longe que está a brilhar. Tu não consegues perceber o que é, mas vês algo a brilhar lá ao longe. E tu caminhas na direção desse objeto brilhante. E vais caminhando em direção a esse objeto brilhante, vais caminhando, vais te aproximando. Quando respiras fundo, lembra-te que estás num local extremamente calmo, estás num paraíso. Vais caminhando, te aproximando, e à medida que te aproximas, tu vês que esse objeto é a pega de uma espada. Tu percebes que é uma espada que está ali. Vais caminhando, te aproximando da espada, até o momento que tu agarras nessa espada. E essa é uma espada dourada. É uma espada que contém superpoderes. E tu levas essa espada contigo. E essa espada significa todas as capacidades que estão dentro de ti, algumas adormecidas, outras a serem trabalhadas e outras já bem desenvolvidas. Mas essa espada representa o teu expoente máximo enquanto jogador de póquer, enquanto pessoa, enquanto ser. E tu vais caminhando com a espada enquanto fazes respirações profundas e começas a interiorizar que essa espada metafórica vai ser levada contigo para o reino de hoje. E ela vai-te auxiliar, ela vai-te dar todo o conhecimento e toda a capacidade que tu necessitas para ter uma grande sessão. E quando caminhas, e ao fundo, lá ao fundo, vês uma porta entreaberta. Vais caminhando na sua direção e vês que dessa porta, da brecha da porta, sai uma luz dourada. Tu vais te aproximando cada vez mais até o ponto que tu estás a chegar à porta, agarras na maçaneta da porta e vais-te preparar para abrir a mesma. Quando tu abrires, tu vais ser abraçado por toda essa luz, essa energia, todo esse poder que vem contigo para o dia de hoje. Quando te veres pronto, abre a porta e entra. Entra nessa nova dimensão de capacidades infinitas, resultados infinitos, de um desempenho altíssimo, profissionalismo, de seriedade, de energia, motivação, presença, capacidade cognitiva, técnica, emocional. Tudo isso faz parte de ti e está contigo agora para enfrentares o teu domingo, para enfrentares a tua sessão. Quando respiras fundo, podes colocar a tua espada à cintura
Deixa essa energia de consumir, essa energia poderosíssima de abundância, de infinitas possibilidades, e ela está agora dentro de ti, esteve sempre dentro de ti. A única diferença é que tu agora a ativeste. Faz umas respirações profundas. E eu agora vou contar até 5. E o número 5, tu abres os olhos. 1. Preparação exímia. 2. Confiança inabalável. 3. Entusiasmo e profissionalismo para a ação de hoje. 4. Pronto para dar tudo. 5. Cheio de vontade e motivação para dar o melhor hoje. E podes abrir os olhos quando estiveres pronto. E abraçar este domingo e o grind que temos pela frente. Vamos mandar bala, pessoal. Bora lá. Estamos prontos. Estamos prontos para o que der e vier. É ou não é? Valeu, Ruben. Isso é bom sinal, é que ficaste mesmo ali no estado de teta. É um estado que a mente está menos ativa, e pela mente estar menos ativa, ela está mais permeável à informação. Bora lá, pessoal. Prontos para dar o vosso melhor. Uma vez mais, temos uma mentoria a começar amanhã, 12 semanas. Quem quiser participar, me mande DM no Discord.